Bom, vamos lá, já 40 pessoas aqui. Bem, em primeiro lugar, boa noite a todos. O objetivo dessa nossa transmissão hoje é tratar... A câmera está meio fora do lugar. O som está ok? O som médio, nota 6. Ele entrecorta. Infelizmente, é um problema da transmissão do Facebook pelo notebook, porque o celular está com problema no microfone, eu não tive como resolver isso hoje. Mas vamos começar. O objetivo dessa live é tratar de um tema que eu acho que é uma das mais importantes do momento, que é a questão do voto impresso e da transparência nas eleições. Houve um probleminha outro aqui, ok. O objetivo dessa live é, desculpem, como disse, é tratar do voto impresso e da transparência nas eleições. Como é sabido, na semana passada, foi votado na Câmara a lei eleitoral válida para as próximas eleições. E a partir dessa votação, no meu entendimento, uma certa confusão, um mal-entendido sobre, afinal de contas, o que foi aprovado, o que está valendo, o que não está valendo. Né? Bom, eu vou tentar, então, ser bastante pontual e colocar primeiro as informações objetivas. Primeiro, vamos entender que aquele voto impresso, no que diz respeito ao voto impresso, já existe, isso já está previsto em lei. Isso é muito importante ter isso claro. Existe uma lei, assim como uma emenda à Constituição, que estabelece a obrigatoriedade da urna eletrônica vir acompanhada do voto impresso. Eu vou dar aqui até os dados bem precisos. A lei aprovada foi a lei de número 13.165, que foi aprovada em dezembro de 2015. Vejam bem, estamos falando de 2015, portanto, ainda durante o governo de Dilma. Quando essa lei foi aprovada, a ex-presidente Dilma, ela vetou os artigos da lei que estabeleciam a obrigatoriedade do voto impresso junto com a urna eletrônica. Esse veto foi posteriormente derrubado pelo Congresso, pelo Poder Legislativo. E a lei entrou em vigor, então, no dia, guarda essa data, 28/12 de dezembro de 2015. Vou até colocar o link aqui, a Angélica vai passar para nós o link aqui, o primeiro link, com essa informação dada pelo site oficial. Obviamente, estou pegando aqui informações oficiais, tanto do Senado e do Congresso, quanto do site oficial do governo, que tem que publicar informações oficiais. Pois bem, então, existe uma lei que estabelece isso, a obrigatoriedade do voto impresso. Em seguida, naquele mesmo ano, foi apresentado também um proposta de emenda à Constituição, de autoria de Jair Bolsonaro, que, entre outras questões, previa a questão da obrigatoriedade do voto impresso junto com o dispositivo eletrônico. Essa PEC também foi aprovada no mesmo ano de 2015. Era a PEC de número 113, que é o segundo link que a Angélica vai colocar para nós aqui como referência para essa informação. Pois bem, então, desde 2015, desde o final de 2015, tanto a Constituição quanto a legislação ordinária, a lei número 13.165, prevêem que as próximas eleições gerais, ou no caso a de 2018, serão eleições em que a lei estabelece, e a Constituição também, que o dispositivo de votação, no caso, a urna eletrônica, tem que ser acompanhado de um voto impresso. No caso em particular da lei, ela é muito clara e muito explícita quando diz o seguinte, não quero aborrecer ninguém ficar lendo textos aqui, mas eu acho que é importante, pelo menos nesse segmento, explicitar. Diz a lei o seguinte: no processo de votação eletrônica, a urna irá imprimir o registro de cada voto, que será depositado de forma automática e sem contato manual do eleitor em local previamente lacrado. Eu estou aqui lendo um artigo da lei, cujo link foi colocado aqui pela Angélica, pela nossa assistente aqui. E diz ainda, o processo de votação não será concluído até que o eleitor confirme a correspondência entre o teor do seu voto digitado na urna e aquele que é exibido no registro impresso por essa própria urna. Eu acho que o texto está muito claro, né? A lei diz que, primeiro, é obrigatório ter o voto impresso, a lei e a Constituição, a PEC
não vamos esquecer disso, ambas de 2015, dizem claramente que a urna deve imprimir o voto, o eleitor não terá contato manual com esse voto, e ele só vai apertar lá o confirma quando ele olhar, sem contato manual, o voto impresso e verificar que aquilo que aparece no impresso é de fato aquilo que ele votou, e então ele vai confirmar e aquele voto será depositado automaticamente numa urna lacrada. Entende? É isso que está valendo. É isso que a lei diz desde o ano de 2015. Perfeito? A lei ainda estabelece que essa norma, essa obrigatoriedade, entrará em vigor nas próximas eleições gerais. Ou seja, como foi votado em 2015, eleições gerais, entende-se eleições para presidente, governadores, Senado e Parlamento Federal e Parlamentos estaduais. Portanto, esta lei estabelece que as próximas eleições gerais, que são a do ano que vem, terão que obrigatoriamente conter o voto impresso acompanhado da urna. Isso, eu não sou advogado, vou fazer aqui uma afirmação. Se algum advogado me contestar, fique à vontade. A urna que não estiver acompanhada de voto impresso estará ilegal. Nós temos que bater nessa tecla. A urna que não estiver acompanhada do voto impresso será uma urna que estará, do ponto de vista formal, numa situação de ilegalidade. Segundo o meu entendimento, ao ler a lei, que eu fiz essa leitura hoje, aqui, para essa live. Se algum advogado quiser me contestar, fique à vontade, porque eu estou fazendo a minha interpretação. Pois bem, isso foi o que aconteceu em 2015. Em 2016, tivemos as eleições aí para prefeitos e vereadores, onde não havia voto impresso, porque a lei não obrigava ainda. Então, não se pode falar muito a respeito. Pois bem, este ano, no caso, semana passada, foi feita a votação da chamada reforma política eleitoral para as próximas eleições. O relator dessa medida, dessa nova lei, era o deputado petista Vicente Cândido. Ele incluiu nessa reforma um artigo que dizia, vou falar com minhas palavras, não dizia textualmente isso, mas dizia essencialmente o seguinte: revogava a obrigatoriedade de a lei do voto impresso passar a valer para 2018, tal como ela foi aprovada originalmente. E jogava isso para 2022, para 2026, para 2028, sabe lá Deus quando. Era isso que estava presente na proposta de reforma da eleitoral, reforma política, que foi aprovada semana passada no Congresso. Quem alertou para isso de imediato foi o deputado Jair Bolsonaro. Houve a votação na Câmara. Esse item do relatório do deputado Vicente Cândido foi votado, foi dentro da norma de votação do Congresso, enfim, mas o que importa, esse item ele foi rejeitado. Aí, ou seja, não foi revogada essa obrigatoriedade de valer a partir de 2018. Portanto, a lei continua intacta. A lei de número 13.165, ela continua intacta, estabelecendo que as próximas eleições gerais terão que ser, as urnas terão que ser acompanhadas de um dispositivo de impressão do voto, porque é o que diz a lei. Pois bem, feito isso, qual o quadro que nós temos hoje? Desde quando essa lei foi aprovada, ficou patente para quem acompanha o noticiário político que tanto o PT em particular, mas principalmente a burocracia e o poder político que toma conta do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, hoje chefiado, presidido por Gilmar Mendes, demonstrou a sua indisposição, a sua não vontade de fazer cumprir a lei. É esse entendimento que nós temos que ter. Há, por parte do TSE, uma disposição, uma vontade de não cumprir a lei. Porque a lei é clara. Voto tem que ser impresso em cada urna. Basta ler a lei. Pois bem, o Vicente Cândido tentou atender a essa vontade do TSE, que é também uma vontade do PT, para não ter a impressão do voto. Por que fizeram isso? Porque nós sabemos que o voto não impresso abre margem para a maior possibilidade de fraude eleitoral e
por meio da fraude eleitoral é que o PT pode ter alguma possibilidade de vencer as próximas eleições presidenciais. Como, aliás, foi por meio de fraude que ele venceu em 2014. E que se não fosse, desculpe a expressão, a bunda molice do Aécio, deveriam sair para as ruas para contestar a eleição já em 2014. A reeleição de Dilma, no caso. Pois bem, foi derrotado isso na Câmara, em particular até com votos contrários de alguns partidos de esquerda, o que é muito emblemático, que mostra que somente ao PT interessa, não somente, mas em grande parte ao PT, em parte do PMDB, e uma época também por uma parcela do PSDB, a manutenção dessas urnas saudáveis, porque a maneira que tem esse condomínio que governa o país nas últimas décadas tem de assegurar a continuidade do processo eleitoral, do seu poder político na sociedade, com o endosso do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Pois bem, tanto o PT quanto o TSE foram derrotados na votação da semana passada na Câmara. Quem nos acompanhou aqui, inclusive pelo Crítica Nacional, nós ficamos até às 6h30 da manhã, publicando várias notas, indicando a cada momento como é que estava a votação. Pois bem, então, hoje, qual é o quadro que nós temos? Temos uma lei que diz como devem ser feitas as eleições, temos um Tribunal Superior Eleitoral deixando que não quer cumprir a lei. Então, diante disso, o que nós vamos fazer? Bom, eu entendo que nós precisamos, e aqui eu quero endossar e muito, não que ele precise disso, obviamente que não, mas eu quero expressar a minha concordância com o que tem afirmado recentemente o coronel Eni Fontenelle, de entender que há um processo político aqui no país, que eu acho que vale até a pena, é uma objeto de uma outra live, de um outro hangout até com ele próprio, em que nós podemos ter uma possibilidade, temos a possibilidade, está longe de ser fácil, está longe de ser certa, de promover um tipo de ruptura com projetos globalistas que têm prevalecido no país nos últimos anos, pelo condomínio tucano e petista, amparado pelo Foro de São Paulo, pela nova ordem mundial. Nós temos uma possibilidade, não estou dizendo que é líquido certo, de romper isso. E as eleições para o ano que vem, elas podem ser, não são de maneira líquida e certa, podem ser um mecanismo para isso. O que nós sabemos, é claro e é patente, que existe uma grande disposição dentro da sociedade brasileira de dizer não às políticas progressistas, de esquerda, as políticas que nós todas implantadas nos últimos anos por petistas e por tucanos, de dizer não a isso. E nós podemos, estou dizendo aqui claramente, nós temos uma possibilidade, não é uma certeza, de romper esse ciclo a partir do ano que vem. Ele só não será rompido se o processo eleitoral for fraudulento. É por isso que a fraude interessa unicamente ao PT. Perdão, não unicamente. Interessa fundamentalmente ao PT e a um segmento dos seus aliados. Pois bem, e diante disso, o que nós podemos fazer? Eu entendo que é fundamental que a sociedade, movimentos, grupos, saiam para as ruas agora para exigir do TSE que ele cumpra a lei. Em primeiro lugar, o que nós queremos? Queremos o voto impresso em 100% das urnas, porque é isso que a lei diz. Só um parênteses aqui, no dia que houve a votação final, a votação da reforma eleitoral na Câmara, na semana passada, ao final, quando viram que iam ser derrotados, as bancadas petistas e do PMDB, elas modificaram sua posição e falaram que iam estabelecer uma comissão para negociar com o TSE uma implantação piloto do voto impresso. Vejam bem, isso não existe na lei, não é previsto que vai ser implantado por meio do sistema piloto. Isso foi uma conversa fiada, uma saída francesa, que a bancada petista e parte da bancada tucana adotou, ante a derrota que eles tiveram lá durante a votação. A lei é clara, não há projeto piloto. Ela diz, voto impresso junto com a urna a partir das próximas eleições gerais. Ponto. Não há mais nada. Não está dizendo que vai ser só em 5% das urnas, ou em 10%, ou em 29%, não importa. Tem que ser em 100% das urnas. Aquelas que não estiverem acompanhadas de voto impresso, no meu entender, serão urnas que estarão ilegais.
E, portanto, não pode valer aquele voto, inclusive. Então, essa é a questão que nós temos que tomar. Temos que parar a sociedade organizada, grupos e movimentos. Essa pauta não é uma pauta que pertence a um grupo A ou B. É obrigatório para quem tem alguma expectativa e compromisso de um processo eleitoral do ano que vem, que seja transparente e que possa expressar a real vontade da população, que essa sair para as ruas para exigir, em primeiro lugar, que o voto impresso esteja presente em 100% das urnas, como manda a lei. Exigir uma transparência em todo o processo eleitoral. O processo eleitoral envolve coleta de voto na urna por meio, ainda, infelizmente, mas com voto impresso, conferido pelo eleitor. Transporte do voto coletado para o Tribunal Regional Eleitoral de cada estado. Esse transporte é feito, aqui, isso aqui é, mas tem que explicitar. Ao contrário do que muita gente pensa, ele não é feito online. Há um dispositivo equivalente a um pendrive, que ao final da votação ele é carregado, é verificado e vai para o TRE. Cada local de votação, de cada escola, vai para o TRE. Esse trânsito ele tem que ser transparente para todos os partidos e candidatos, para todos os eleitores. Nós temos que exigir isso. Quem explicou isso muito bem, eu quero recomendar aqui do sinal, na semana passada, o Márcio Labre, que manda um abraço aqui, durante a apresentação no canal Terça Livre. Ele explicou de maneira muito clara esse aspecto técnico, até porque ele é profissional da área, esse aspecto técnico do translado, digamos assim, do digitalizado, entre o local de votação até o Tribunal Regional Eleitoral de cada estado. E temos, por fim, para concluir o processo eleitoral, temos a apuração. Nós não podemos esquecer, no Brasil, a apuração eleitoral ela é feita de maneira secreta, por uma instância formada, chamada TSE, cuja boa parte dos integrantes são indicados pelo PT. Nós não podemos aceitar a apuração secreta. O professor Olavo diz claramente, acho que nem Estado sonhava com a coisa dessa, né? Tem um processo eleitoral em que a votação vai ser, a apuração vai ser secreta. Nós não podemos exigir isso. Nós temos que ir para as ruas, então, com uma pauta, que é uma pauta só, mas que contempla 3 itens. Voto impresso em 100% das urnas. Transparência e acompanhamento por parte de representantes de partidos, de candidatos, de eleitor, do processo dentro do voto que transita entre a urna eletrônica da escola até a central do Tribunal Regional de cada estado. E, posteriormente, acompanhamento da apuração centralizada. Ela não pode continuar sendo feita a portas fechadas por meia dúzia de democratas indicados pelo PT, porque foi isso que foi na última eleição, foi isso que garantiu a vitória de Dilma. Desculpa a expressão, qualquer retardado sabe disso. Menos o Aécio, né? Que é um pouco mais retardado que a média. Portanto, nós temos que exigir, então, essa transparência em todo o processo. Quando houve o final da votação na Câmara, eu disse numa nota no Crítica Nacional, dizendo vitória. E foi claro, uma vitória parcial, porque se votasse a retirada obrigatoriedade do voto impresso já nas próximas eleições, o TSE poderia lavar as mãos e dizer, não vai ter, porque nós não somos obrigados. Então, o fato da lei ser mantida foi uma vitória, mas é uma vitória parcial, porque há uma clara disposição do tribunal em não cumprir a lei. Portanto, nós temos a obrigação de ir para as ruas, exigir, pode parecer um paradoxo, mas é isso, exigir que um órgão do judiciário cumpra a lei, que é colocar voto impresso em todas as urnas do país. Então, essa é a questão que eu queria levantar, porque o que está envolvido aqui, mais do que um processo eleitoral, está envolvido uma questão mais delicada, que foi até objeto da nossa conferência que fizemos aqui em setembro em São Paulo, a Conferência do Crítica Nacional, é que o processo eleitoral brasileiro, como tudo no Brasil, ele é estatizado. Ele fica a cargo de um órgão burocrático formado por gente que não tem que prestar conta a ninguém dos seus dados, e que controla todo o processo eleitoral. Ele gerencia, faz o controle e faz o julgamento. Isso, evidentemente, é um elemento de um Estado autoritário. O processo eleitoral tem que ser, qualquer democracia do mundo, o processo eleitoral é controlado pelos eleitores e partidos.
e se houver alguma questão que envolva direitos fundamentais envolvidos, a justiça comum pode julgar. O que não faz sentido é termos uma eleição estatizada, como temos aqui no Brasil, e ainda por cima, estatizada, controlada por um órgão que está claramente que não vai cumprir a lei, quando a lei obriga, no caso do voto impresso, em 100% das urnas. Alegando razões econômicas, que a gente sabe que é uma falácia, que não se aplica. Então, eu entendo que nós devemos sair para as ruas, começar no próximo dia 22, aqui em São Paulo, alguns grupos farão mais um ato exigindo o voto impresso em 100% das urnas. É correto, é importante, eu estarei lá, o Crítica Nacional vai estar lá apoiando essa manifestação, mas nós entendemos que essa pauta não é uma pauta de propriedade de grupo A ou B. Tem que ser uma pauta a ser abraçada por todos aqueles que têm algum compromisso com o processo com a transparência eleitoral. E esse processo não está garantido. Tá? E para quase finalizar, eu fui criticado, o que não me incomoda de maneira alguma, por estar insistindo nessa pauta, se ao nela significa que eu estou acreditando nas instituições ou em eleições no Estado brasileiro, completamente aparelhado pela esquerda como nós temos. Faz essa crítica, mas evidentemente que não. Se eu acreditasse nas instituições, eu nem estaria fazendo essa live aqui, com esse assunto. Estaria falando de outra coisa. É justamente porque o Estado brasileiro foi aparelhado pela esquerda, pelo Foro de São Paulo, as suas instituições são corrompidas. É justamente porque o Poder Judiciário brasileiro, ele, na verdade, pratica aquilo que podemos chamar uma delinquência institucional, é que nós temos que ir para a rua exigir o cumprimento da lei e a transparência das eleições. Justamente porque não confiamos nas instituições e não confiamos no processo eleitoral que seja conduzido unicamente por burocratas indicados por partidos de esquerda, como é o caso do TSE. Então, aqui não se trata de confiar nas instituições. Pelo contrário, se confiássemos, não estaríamos discutindo aqui voto impresso, apuração secreta, assim por diante. Estaria aqui fazendo propaganda para o meu candidato, que é Jair Bolsonaro, para quem, como todos sabem. Então, não é isso. Estamos discutindo aqui a transparência do processo. Porque as instituições brasileiras hoje, elas não garantem, elas não são de confiança, e elas, para várias questões. Uma delas é por não ser de confiança em relação ao processo eleitoral, que é, volto a insistir, estatizado, que é uma das excrescências que tem no Brasil. No Brasil, você tem a estatização da cultura pelo MEC, e você tem a estatização da cultura através da lei do Ministério da Cultura, que tem que ser extinto. Você tem estatização da educação por meio de uma excrescência chamada MEC, que um dia tem que acabar. E nós temos a estatização do processo eleitoral por meio de uma outra excrescência que tem que ser extinta, que é chamada justiça eleitoral. Isso tem que ser extinto. Cabe ao cidadão exercer, se quiser, o seu direito de voto, e cabe aos partidos, às forças políticas da sociedade, como acontece em todas as democracias, a cada época eleitoral, organizar o processo eleitoral, onde todos os competidores participam em condições de igualdade para assegurar a transparência do processo. Né? Então, vou encerrar essa parte aqui. Por fim, um comentário rápido, não vou querer me estender, confesso, sobre a abordagem que fizemos desse assunto na semana passada, em particular, envolvendo um personagem chamado Arthur Duval, onde eu coloquei um artigo com um vídeo dele, onde ele falava contra o voto impresso. Deu um certo barulho, ele disse que aquilo lá era notícia fake, estava fora de contexto, e etc. Bom, eu vou ser muito breve nesse assunto aqui, que eu acho que vale a pena estender muito. Eu falei desde o começo da nossa transmissão que a lei do voto impresso é de 28/12/2015 e a PEC associada a isso é de junho do mesmo ano. Então, estamos falando de coisas que já estão aprovadas há mais de 2 anos. Pois bem, aí o senhor Arthur, que é um personagem, fez um vídeo datado de 19 de setembro de 2016, portanto, quase um ano depois, afirmando que ele era contra o voto impresso, porque essa coisa de eleitor levar recibo para casa pode dar margem a curral eleitoral, a fraude, etc. Pois bem,
o que o Arthur falou nesse vídeo de 2016, evidentemente, não corresponde a nada da realidade. Ninguém estava discutindo levar voto para casa, ninguém estava discutindo recibo de voto. Já havia uma lei aprovada em 2015, quase um ano antes. Então, ele estava falando de um assunto que ele não conhecia, do qual ele não tinha se informado, e falou tolices. Por conta disso, eu publiquei no Crítica Nacional um artigo, com um vídeo, com um trecho onde ele falava isso. Aí usou aquele velho argumento, aquela mesma desculpa que todo mundo usa. Ah, você pegou o vídeo fora de contexto. Não, não está nada fora de contexto. Publiquei depois, no artigo seguinte, quem quiser olhar o histórico dos nossos artigos aqui, coloquei o vídeo integral, de 6 minutos, onde ele fala uma parte sobre voto obrigatório, faz a sua opinião sobre o assunto. E depois repete a mesma tolice sobre o voto impresso, levar para casa. Isso nunca esteve em discussão, voto para casa. O próprio Jair Bolsonaro insistia categoricamente, voto impresso para evitar fraude, o eleitor não vai ter contato com esse impresso, ele vai verificar e conferir se o impresso corresponde ao que foi digitado para depois ir para a urna. Não vai ter possibilidade de ele, eleitor, pegar o recibo e levar para casa, porque isso iria quebrar o sigilo do voto, que é garantido pela Constituição. Então, o que o Arthur falou naquele momento foi uma tolice, estava desinformado, e depois fui me acusar de estar pegando coisa fora de contexto. Não há nada fora de contexto. O artigo está aqui no Crítica, o primeiro vídeo com segmento, depois o vídeo integral, e eu mantenho o que eu disse naquele artigo. Depois, no vídeo seguinte, ele faz um comentário dizendo, como é que é? Até dei risada, dizendo que alguns haters estão usando o discurso de ódio para fazer afirmação fora de contexto. Arthur, pelo amor de Deus, você é um cara que tem 600 mil seguidores ou mais no YouTube, no seu canal, um número muito elevado conseguido graças a um excelente marketing político do qual que está a seu serviço. Então você não pode falar bobagens quando vai se apresentar ao seu público, até em respeito ao seu público, que em geral é um pessoal muito novo, é garotada, gente de colégio, está começando a entender da política agora, e que acompanha o seu canal. Então você tem que, pelo menos, ter mais responsabilidade de se informar quando vai falar com o seu público, em primeiro lugar, e, principalmente, não passar informação errada. E não usar, você quer dar uma dica para você aqui, para você aprender, não use repertório linguístico, semântico da esquerda. Falar em haters, falar em discurso de ódio, isso aí, termos criados pela esquerda para fazer guerra política contra os conservadores, contra a direita de modo geral, e até contra os liberais. Então, quando você usa desse apelo para isso, você está se comportando igualzinho o vitimismo que a esquerda faz para fazer guerra política contra a direita. Então, não seja um instrumento útil, para usar outro termo, da esquerda, usando termos que ela criou para a guerra política. Quer fazer embate com conservadores, ou com quem quer que seja, use termos próprios. Não vá cair cilada usar termos usados na guerra política pela própria esquerda. Veja bem, o que ele colocou nos 2 vídeos está errado, falou sobre o voto impresso, uma coisa que não era um tema pautado, que não estava presente, ninguém falou nunca em levar para casa e isso suscitar fraude. Aliás, quem falava isso era a esquerda, por ser contra o projeto, para ter a garantia da fraude, como o PT sempre fez ao longo dos anos. Então, o Arthur prestou um desserviço naquele vídeo, no vídeo que ele fez no mesmo dia que eu publiquei o artigo, falando bobagem de hate, de discurso de ódio. Isso é conversa de mané, ou então de quem não entende nada de guerra política, e usa alegremente o mesmo repertório que a esquerda usa. Então, já não bastasse você defender assassinato de fetos, o aborto, espero que tenha mudado de ideia. Se você mudou, vou te aplaudir. Mas até a minha última informação, você era o defensor de assassinato de fetos. A mesma pauta que a esquerda defende no mundo inteiro. Né? Então, não bastasse você, então, defender uma pauta das mais caras para a esquerda, que é o assassinato de fetos, em nome da liberdade, você ainda vai usar repertório da esquerda para fazer embate político. Com isso, você não vai chegar a lugar algum. Você vai, no máximo, conseguir prestar um serviço para a esquerda, que é o que você fez nesses 2 vídeos. E, por fim, o MBL, para finalizar aqui, o MBL colocou lá no jornal deles uma nota dizendo, uma matéria lá com foto, dizendo, blogueiro da direita publica fake news. Bom, em primeiro lugar, o dia que o Crítica Nacional publicar deliberadamente uma notícia falsa, pode mudar meu nome para Joaquina, tá? Aquilo que eu publiquei no Crítica Nacional nos últimos dias, eu mantenho. Os representantes do MBL vieram até a minha página dizer como é que não vai, que são sim a favor do voto impresso,
e que dizer que está a favor do voto impresso. Depois alguém disse que o Arthur não fala no nome do MBL, então tem que saber, fala ou não fala. Deu declaração para explicar. Enquanto vocês não forem explícitos nesse sentido, eu vou entender Arthur e o MBL como sendo uma mesma unidade política. A não ser que vocês digam uma declaração dizendo que Arthur não fala no MBL. Aí tudo bem. Até agora não vi essa declaração. Então, vou deixar bem claro aqui para o MBL, deixar bem claro, em primeiro lugar, não é fake news coisa nenhuma. Mantive o que eu coloquei. Por que eu estou mantendo? Porque a aprovação, a manutenção da lei 13.105, que prevê o voto impresso, votada em 2015, está evidente pelo cenário político que não há garantia de aplicação dessa lei. O TSE já demonstrou sua vontade de não cumpri-la, o PT tem interesse que não cumpra, parte do PSDB também não quer que cumpra, assim como parte do PMDB, ou seja, o mesmo condomínio, o mesmo estamento burocrático que controla o Estado brasileiro. Não tem interesse nisso. Portanto, não há garantia de transparência e lisura nas eleições no ano que vem por causa disso. A lei é um ponto de partida, um ponto de chegada. Então, o desafio que eu faço aqui ao MBL e mantenho é se vocês querem realmente, se de fato querem, defender um processo eleitoral transparente para as próximas eleições, mobilize a sociedade brasileira. Já que vocês, supostamente, são um grupo com maior poder de mobilização, com mais recursos, com mais penetração na mídia, então saiam amanhã depois, ou quando achar que deva, convocando a população para ir para as ruas, para exigir transparência no voto eleitoral. A pauta, eu dou para vocês, voto impresso 100% das urnas, transparência no translado de voto do local de votação para as sedes de TREs, fim da apuração secreta. Se vocês abraçarem essa pauta e forem para a rua defendê-la, eu vou no Crime Nacional aplaudir vocês. Enquanto vocês não fizerem isso, continuarem apenas produzindo memes e dizendo, nós somos pelo voto impresso, a gente não quer que gaste dinheiro com fundo eleitoral, enquanto ficarem apenas fazendo isso, não terão meu respeito. Então, assumam, de fato, que vocês são a favor do processo eleitoral transparente, democrático e honesto. E abracem essa pauta e levem para a rua. Convide quem vocês quiserem, apoie quem vocês quiserem. Levem para a rua essa pauta. Enquanto não levarem, enquanto como um representante do grupo veio aqui dizendo no meu Facebook, de que não há necessidade de ir para a rua, porque a lei é aprovada, quer dizer, tanto que vocês estão satisfeitos com a apuração secreta, estão satisfeitos com o fato de não haver possibilidade de acompanhamento da transição do voto entre a urna e a sede TSE, e vocês estão satisfeitos com isso, não digam isso para o seu público. Enquanto não disserem claramente o compromisso de vocês com a transparência eleitoral em todas as etapas, eu vou continuar afirmando que vocês não estão tendo compromisso com essa agenda. Estão apenas tendo compromisso com a classe política, da qual vocês já são aliados há muito tempo, e a gente já sabe disso. E, por fim, um comentário, está estendendo muito. O Arthur falou que, que não convoca a manifestação agora, porque tem uma sensibilidade, né, um termo curioso, né, sensibilidade para as ruas, e não existe um botão que você aperta e coloca 1 milhão de pessoas na rua. Ele tem razão, não tem botão que você aperta e coloca 1 milhão de pessoas na rua. Mas tem um botão que você aperta e tira 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas na rua. Esse botão o MBL conhece. Foi a Marcha para Brasília em 2015, foi o alinhamento com a classe política, foi o boicote a manifestações, como vocês fizeram ao longo do ano de 2015, pouco antes do impeachment. Então, tirar a gente da rua é fácil. De fato, não tem botão para colocar a gente na rua, mas botão para tirar tem, e vocês conhecem muito bem. Então, eu sugiro que vocês tenham a mão do botão de esvaziar as ruas e não coloquem a mão em outro para botar a gente na rua, que não existe, mas saiam para as ruas convocando a população para defender a transparência do processo eleitoral. Se vocês fizerem isso, terão um aplauso meu e seguramente de outras pessoas, que não tem nada a ver com o grupo de vocês. Mas enquanto continuarem apenas produzindo memes, limitando a ser garoto propaganda de candidato social-democrata, não terão meu respeito de maneira alguma. Eu quero encerrar e lembrar mais uma vez, no dia 22, teremos aqui o grupo, são vários grupos participando, mas entre eles São Paulo Conservador, ativistas independentes e outros ativistas estão organizando aqui em São Paulo uma manifestação para o dia 22, pelo voto impresso e pela transparência no processo eleitoral. Mas eu vou insistir, para encerrar, que eu não estendi muito aqui hoje. Esse processo, ele é
essa manifestação é importante, porém, eu entendo que essa pauta tem que pertencer a todo segmento político que esteja comprometido com a transparência eleitoral. É importante que outras forças políticas abracem essa pauta para garantir a lisura das eleições no ano que vem. É importante isso. Nós estaremos nessa manifestação do dia 22, traremos informações ao longo da semana aqui no Crítica Nacional, mas eu espero que outras forças políticas abracem essa pauta. Caso contrário, as eleições do ano que vem não terão transparência alguma, será mais uma farsa, será mais uma encenação, como foi a de 2014. Então, quero encerrar por aqui e atendendo a pedido da nossa, da Fernanda Moura, lembrar, apenas para encerrar, quero para a Angélica colocar o link aqui, nós acompanhamos recentemente os venezuelanos que estiveram aqui, do movimento Rumbo à Liberdade, que estão lá lutando na Venezuela para acabar com aquela ditadura criada pelo Foro de São Paulo, com o endosso de Fernando Henrique Cardoso, com o apoio ostensivo do governo petista, para lutar contra aquela ditadura. Esse movimento, chamado Rumbo à Liberdade, tem tido grandes conquistas em termos de projeção internacional, mas precisa de apoio e de suporte. Há um site aqui no Brasil, do qual o Crítica Nacional é parceiro, quem toma conta, quem gerencia é a senhora Fernanda Moura, o site é venezuelalibre.com.br, onde os brasileiros podem fazer contribuições e doações para que esse movimento de resistência, que representa a autêntica oposição na Venezuela, possa continuar na sua luta contra a ditadura narco-comunista que está matando o povo daquele país. Então, vou encerrar por aqui. Eu quero agradecer aos que nos acompanharam e pedir desculpa pela demora, porque eu acho que nós estendemos mais do que necessário. Mas, de qualquer maneira, foi isso. Muito obrigado mais uma vez.